Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete. Vamos para mais um episódio do podcast Basquete Transforma Santa Catarina. Que sucesso! Eu sou o Marcelo Pevanotti, a voz do basquete catarinense, junto comigo, sempre comigo, meu amigo, meu irmão, pessoal da melhor qualidade, Aldo Luiz. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Marcelo Pevanotti, tudo bem a todos que nos acompanham para mais esse podcast do Basquete Transforma. Sensacional, e hoje temos um convidado muito especial, meu amigo Marcelo Pevanotti. Sim, convidado mais do que especial, né? A autoridade máxima do basquete catarinense está aqui com a gente, o senhor Fábio Deschamps. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com os senhores? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Aldo? Um prazer estar aqui conversando com vocês e falando do nosso esporte, que é o basquetebol. Simplesmente o melhor esporte do mundo, né? Para aqueles que ainda não encontraram a luz, vem com a gente. Sensacional. Basquete é o canal. Mas, Aldo, vamos que vamos. Que novidade bacana, né, Aldo? Novidade bacana nessa parceria. Estamos aqui nos estúdios da NSC. Faremos aí uma série de entrevistas com grandes personalidades, as pessoas que fazem o basquete acontecer aqui em Santa Catarina, Marcelo. Só sucesso, só sucesso. E hoje vamos ter aqui a autoridade máxima, o senhor presidente Fábio Deschamps. Fábio, vamos para a resenha? Vamos embora. Vamos para a resenha? Legal. Vocês estão bem, né? Estão felizes, né? Estamos felizes demais, né? E você está contente com tudo que está acontecendo? Estou contente, contente. Fábio, a gente sempre começa com a clássica, né, Aldo? Exatamente, né, presidente? Sabe, hoje o presidente é a autoridade máxima do basquete de Santa Catarina, mas houve um momento em que o basquete tocou o seu coração, que você descobriu essa paixão por esse esporte. Quando é que isso aconteceu na sua trajetória? Isso foi lá quando criança ainda, né? A gente fazia educação física no colégio, aquela inserção nos 4 esportes de sempre, né, que tinha no colégio, era cada bimestre vôlei, basquete, depois o handebol e o futsal. E na época eu já me apaixonei pelo basquete, lá com 6, 7 anos lá, e não larguei mais, né? Mas digamos que eu esqueci de crescer, e aí chegou uma hora que não deu mais, né, para continuar, no nosso esporte, né? Então vamos por lá de lá da quadra, né? Aí, é. Aldo, o presidente entregou a idade com o negócio do bimestre. Exatamente. A juventude não sabe mais o que é bimestre. Não, ninguém mais sabe o que é, complicou. Agora é trimestre. Mas, presidente, quais eram suas referências no basquete naquela época? Olha, quando comecei a acompanhar ali final dos anos 80, aqui no Brasil a gente sempre tinha o Oscar e o Marcel como referências, ali o PAN de 87, né? A gente já estava acompanhando o basquetebol, então eles viraram as grandes referências nossas do basquete. No feminino sempre a Paula e a Hortência, né, como grandes mestres do basquetebol feminino. E aqui no Brasil estava chegando a NBA, digamos assim, né? A gente começando a acompanhar a NBA. E aí eu tinha sempre como referência o Magic Johnson, tanto que aí eu virei torcedor do Lakers por causa dele, ao contrário da modinha da época, que depois foi o Chicago Bulls, né, por causa do Jordan. Né? Marcelo é modinha, Marcelo. Eu sou modinha. Ô, presidente, e hoje em dia, tirando eu e Marcelo, quem são as suas referências no basquete? Olha, impressionante. Tirando vocês é difícil falar, né? Não, mas em quadra ou fora dela, né? Que não, hoje em quadra, mais gestão, né? Só em quadra. Hoje em quadra. Você tem aqui no Brasil, você tem Marcelinho Huertas, que ainda está jogando, né? Não vamos falar daqueles que pararam um pouco antes agora, nos últimos anos, mas a gente tem as grandes referências ali, o Marcelinho Huertas, creio que seja o grande cérebro, né? Que ele entende do jogo, sabe conduzir uma equipe, é um verdadeiro capitão, então a gente tira o chapéu para a maneira dele de jogar, de exportar. Convivi com ele agora lá na Copa América e vi quão sensacional ele é para conduzir atletas mais novos, para ensinar. Então isso me chamou muita atenção, né? Então eu tiro o chapéu para ele mesmo, da maneira que ele sabe conduzir uma partida de basquetebol. Né? Realmente é um ícone do basquete nacional, né? Marcelinho Huertas. E é legal do Marcelinho é que ele parece ser muito tranquilo. Ele joga em grande intensidade, mas sossegado, não se afoba. Não... Sim, acelera quando precisa, né? Isso aí. E a maneira dele de lidar com a vitória, com a derrota, como ele sofreu com a derrota para a Argentina, isso me chamou muita atenção, assim. Que ele estava muito envolvido mesmo, né? Então foi muito impactante, assim, né? Você vê ele um atleta de renome, ganhar tudo que ganhou e sofrendo demais, assim, que perde um campeonato na última bola, como foi a Copa América agora. Doído, né? Nem falo. Mas, presidente, estamos aqui no podcast Basquete Transforma SC, esse projeto sensacional. Nós vamos falar especificamente do projeto mais para frente, mas queria aproveitar o gancho, né, falando do início do basquete na sua vida. A gente sempre defende o basquete como uma modalidade que realmente transforma a vida das pessoas. Como que o basquete ele acrescentou na tua vida, na tua formação,
tu olhando hoje para trás de todas as conquistas que tu tem, assim, como é que o basquete me auxiliou nisso tudo tudo isso que eu passei? Também, né? Valores, exatamente. Eu sempre falo, né, que uma criança que passou numa quadra de basquete é um adulto muito melhor. A gente sempre fala. Então, na federação até a gente quer formar atletas, mas que se não vierem atletas de alto nível, que venham melhores cidadãos. É isso que é o nosso grande objetivo na federação. É fazer o basquete ser um instrumento de transformação. Assim como ele também foi para mim. Porque você numa quadra de basquete aprende valores diariamente. Amizade, companheirismo, hierarquia, saber ouvir, saber obedecer e principalmente cumprir as funções que alguém determina para você. Então, às vezes, você não vai ganhar sozinho um jogo. Porque os grandes estrelas levam o time nas costas. Sim, mas todo o time trabalha para aquela grande estrela, senão não vai conseguir ganhar. Se você não tem alguém fazendo bloqueio, se você não tem alguém no garrafão abrindo passagem ou pegando rebote, a grande estrela não vai aparecer. Então, o basquete é uma equipe. Então, se você tem que saber trabalhar em equipe e delegar, também saber delegar. Que nem tudo você vai conseguir fazer sozinho. Então, você tem que confiar no seu companheiro, saber delegar uma função dentro de quadra e, principalmente, obedecer, né, aquilo que está sendo determinado. Por isso que você treinou. Você vê que quanto mais você treina, mais você melhora, que o técnico confia em você cada vez mais. Cada vez que você vai treinando mais, se dedicando mais, a sua responsabilidade em quadra também vai aumentando, porque as pessoas vão acreditando mais em você. Então, é progressivo, né? Então, o basquete ele te ensina, dá lições diárias. Todo dia de um treino é uma lição diferente. Presidente, um detalhe que a gente nota é que muitas vezes as pessoas não comentam sobre o quanto o basquete nos ensina a competir de uma maneira saudável, justa, coerente, né? Muitas vezes as pessoas até evitam o termo competição como se ele fosse carregado de um conceito feio. Mas o basquete tem essa característica de nos ensinar a competir, mas de uma maneira bacana. Nos ensina a lidar com as derrotas, com as frustrações da vida. Sim. Da mesma forma que nos ensina a vencer, a ter as glórias. Isso faz muito sentido. Faz, sim. A cada 24 segundos, você tem um momento da sua vida ali. Então, você tem vários momentos decisivos durante uma partida inteira. Então, ali você tem todas as tomadas de decisões. Vai ter 24 segundos, você não vai nem aparecer. Tem 24 segundos que você vai ser a estrela. E você tem que saber lidar com essa frustração, com o prazer da vitória, com o prazer de fazer uma boa cesta. E também aprender que assim que você fez uma linda cesta, ou uma enterrada, no meu caso, não, né? Mas assim que você deu uma belíssima enterrada, você tem 3, 4 segundos para atravessar a quadra para a defesa. Sim. Porque senão você já vai tomar uma cesta lá e a sua enterrada não valeu nada. O cara vai fazer uma cesta de 3 que vai valer mais do que a sua enterrada. Sabe? Então você tem que sempre saber lidar com isso o jogo inteiro. E aí a sua mente trabalha, né? Você tem que ir trabalhando ela. E justamente isso, a frustração da derrota. Poxa, por que eu perdi, como eu perdi, que lições eu tiro, né? De cada derrota. Joguei bem, joguei mal, decisões do jogo, sabe? Por que eu tomei a decisão em tal momento? Então isso é muito importante, né? E essa dinâmica do basquete, ela é muito importante para essa questão do... Se eu parar para me lamentar, o prejuízo só vai aumentar, né? Sim. Tem que ter uma atitude, né? Porque tomasse 10 pontos de diferença, para ficar te lamentando, vai virar 20. Exato. Rapidinho, né? Não tem... Também é um baita no ensinamento, né? E essa questão do ser tão coletivo, o brilhantismo individual, ele serve ao coletivo, não ao contrário. Senão a vitória também não vem. E essa questão de aprender a lidar com a frustração é importante ainda mais no momento que a gente vive, que a gente vê muitos jovens não sabendo lidar com pequenas frustrações da vida que são inerentes à vida. Então o basquete tem todo esse poder. Eu tive a lição a primeira vez que eu fui ver o LeBron James jogar, aí eu fiquei acompanhando aquilo que você não vê numa transmissão, né? Você vê a postura dele em quadra, assim, é impressionante. Ia pro ataque, às vezes ele não participava do ataque, ou só passava a bola. Cara, perdia a bola saía, não tem problema, ele já virava, o corpo dele já dava 4, 5 passos, atravessava a quadra inteira e já estava na defesa. Sabe? Eu falei, é isso que você tem que ter em mente, nem tudo vai sair perfeito, mas você, na jogada seguinte, você tem que se recuperar. Exato. Então, mas a gente fala também do basquete ser um esporte de erros. Né? Isso, quem erra menos, né? Quem erra menos. Vai errar. O melhor jogador de todos os tempos tem 65% de aproveitamento de arremesso quadra na carreira dele. Baita aproveitamento, 65%, né? 35% de erro aí. Pois é. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos, né? Não foi isso que ele disse? Exatamente. É isso mesmo. Mas o presidente, Marcelo, em outros papos que já teve com a gente, já tem um fato marcante na sua passagem como atleta.
Quando se classificou a equipe de Biguaçu. Classificamos a equipe de Biguaçu para os Jogos Abertos. Aí, ó. Como é que foi? O grande fato da minha carreira dentro como das atleta, quadras. ótimo. A gente treinava das 11 à meia-noite em Biguaçu. Caramba. Saía depois da faculdade. Saía lá da Univale e ia treinar. E aí daquele que não fosse, cara. Sabe? Pra gente, tudo bem. Terminava 10h30 e ia lá treinar, né? Mas e quem estudava de manhã, cara? Saía de casa 10h30 da noite para ir treinar. Sim. Sabe? Que era vontade de jogar mesmo. E o time era bom mesmo? O time era bom. A gente tinha uns bons expoentes do basquetebol ali. Então fomos bem. Na época, a gente está falando ali de 98, 97, tinha aquele time de Florianópolis, a ABAF, depois veio, né? Que vieram tentando montar um time para disputar ligas. Então a gente sempre acabava perdendo para eles. E uma dessas tinham duas vagas para os Jogos Abertos e a gente classificou o Biguaçu, né? Que legal. Então, mas esse evento também teve uma situação frustrante que foi não poder ter ido competir, não foi? Isso, aí a Prefeitura de Biguaçu, aquele jogo político, né? Eles brigaram lá com a FESPORT na época, não sei o que deu, Biguaçu não mandou nenhuma delegação. A gente parece que se encrencaram com o amador do time. Aprontava muito, não. Não, o cara já tinha aspirações políticas aí, já era. Essa gurição aí. Não, mas, ô presidente, tu falasse, entregasse pela tua altura, provavelmente jogava de armador, mas hoje a gente sabe que tu joga nas 5 posições, né? Porque além da presidência da FCB, né, que a gente sabe que consome bastante da pessoa, né, advogado da Celesc, pai da gloriosa Valentina e da Laura, né, e esposo da Rafaela. Como é que faz para conciliar isso tudo, presidente? Olha, tem que perguntar para elas quão trabalhoso é. É um grande administrador, né, Marcelo? Tem que saber administrar egos e problemas. Exatamente. E a primogênita te acompanha nas competições, né? Acompanha. Maria Valentina vai comigo desde meses de idade, né? Eu era representante da federação na época e eu precisei levar ela ali com dias, eu acho. A Rafa tinha que sair e tal, eu falei, vamos levar a Maria junto. E aí levei ela para a quadra, ela ficou lá com a gente. E desde aquele dia eu tenho o hábito de levá-la sempre nas competições. E hoje ela conhece todos os ginásios de Santa Catarina, conhece todo mundo do basquete, já chega dando oi pra galera, já se acha. Sabe? Acho muito divertido que às vezes a gente está na narração, está do lado da mesa, ela para do nosso lado e faz assim. Ela quer o microfone, é muito legal. Fala, exatamente. Muito bacana. Aí, viajando o estado inteiro, né, presidente? Perguntar para ti qual foi o último final de semana que tu passaste, o sábado e domingo, em casa. Olha, faz tempo, né? Tem que procurar, tá? Porque é difícil. Sabe, esse final de semana acabaram os campeonatos, né? Vamos lá para Zimbros lá com a nossa turma. Sábado eu estava aqui em Florianópolis de novo. Tinha a gravação do IBB, do Instituto, né? A gente tinha outro encerramento para ir do pessoal do basquete, então não tem jeito, tá sempre na correria, sempre na estrada. Mas é bom, né? Sim. Bom, eu sabia, quando a gente assume um cargo desse, a gente sabe que vai ter que ter uma série, vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? E eu conversei muito com a Rafa na época, assim, olha, a gente vai ter que abrir mão um pouco da nosso estilo de vida, né? E a gente topou o desafio, ela topou comigo, né, principalmente. E aí nós estamos conseguindo levar, né? Então, E como poderia descrever o desafio de criar 2 filhas, de administrar a família numa rotina tão pesada e também no cenário atual que a gente vive, né, de tantas incertezas? Olha, se a gente fala, botar um filho no mundo hoje é um desafio, né? Você sempre fica naquela, e daí? O que será? Sabe? O que nós vamos ter lá na frente, assim, né? Eu cito muito exemplo lá de casa, que a gente, 3 filhos criados da mesma maneira, e a minha irmã mais nova acabou tendo um envolvimento com alguns problemas e faleceu nova. Então, 26 anos, né? Então a gente, poxa, não tem remédio, não tem uma bula, não tem nada, né? É como criar. Todo mundo tem a sua teoria. Então é muito complicado, assim, né? Você imaginar o que vai ser lá na frente, né? Eu acompanho minhas sobrinhas mais velhas agora, que estão lá na adolescência, né? Eu digo, Jesus, será que a gente era assim chato, cara? Era. Olha, eu vou dizer. Então, é um desafio, né? Eu tenho uma filha de 6, uma de 1. Eu disse, nossa, e daí? O que vai ser lá na frente? Mas a gente procura sempre a educação que a gente teve, tentar entender, estudar muito, né? Esses novos tipos de ensino, colégios. Vai para um colégio tradicional, vai para um colégio
pouco mais, mais liberal, e é tudo que você tem que ir pensando, né, no melhor para o seu filho. O que o esporte pode nos ensinar, ajudar nesse processo? Isso foi uma das coisas que eu exigi, pelo menos no colégio, né, que tenha esporte, Legal. sabe? Então, a escola que elas vão tem que ter esporte, porque o esporte ensina, o esporte ajuda, complemento para a educação, sabe? O esporte te ensina a respeitar, ensina das frustrações imediatas hoje do YouTube ali, sabe? Você vai jogar, você vai aprender a ganhar e perder, sabe? Do joguinho ali, o joguinho, perdi, acabou, morri, deu, pai, é uma vida, não. Vai lá na quadra ver o que é, o que é fazer esporte, o que é se dedicar para conseguir alguma coisa, sabe? Então, eu sei, isso eu exigi, assim, né, do colégio, né, na hora da escolha, que ele também tivesse muito esporte, né? Sim. E hoje a Maria faz, né? Além do balé, ela faz natação, eu gosto muito do futsal lá no colégio, faz tênis, e aí eu quero botar no basquete, mas aí a mãe proíbe, né? A mãe disse, chega. Sério? Sério? A Rafa não deixa? Não, já chega as duas não vão pro basquete. Vamos pedir pra Rafa. Vamos, Rafa. Rafa. Pelo amor de Deus, Rafa. Deixa a menina encontrar a luz. Deixa a menina encontrar a luz. Deixa, por favor. E ela leva jeito? Ela vai pra quadra e fica arremessando. Ela leva jeito, a gente vê nas transmissões, nas narrações. Sério, já pegou. Rafa. Não vai rolar. Tá tudo certo. Não, mas isso dentro daquilo que o presidente Fábio tinha colocado, né, do esporte, pouquíssimos vão se tornar atletas de alto rendimento, profissionais. Sim. Mas o dogma esportivo, né, ele tem essa capacidade de transformar as pessoas, né, em cidadãos que saibam se preparar para os desafios, tenham a ambição de querer melhorar, né, sabe assimilar uma derrota, sabe assimilar um não na vida dele, né, vou usar isso aqui, não desistir, exatamente. Né, então isso é muito importante, estar sempre... juntar a educação com o esporte é uma receita de sucesso em qualquer lugar, não tem um case de sucesso em qualquer lugar do mundo, não tem como dar errado. Mas nos seus tempos de jogador de basquete, presidente Fábio, passava pela sua cabeça que um dia seria o presidente da Federação Catarinense de Basquetebol? Não passava. Passava na minha cabeça que eu queria trabalhar com o esporte. Eu sempre quis trabalhar com o esporte, né? Fui fazer direito, meio contrariado, tinha passado para educação física também, né? E aí na hora de escolher, aí acabou que veio direito antes, né? A aprovação saiu antes da educação física. Daí eu já tinha matriculado, tudo. Aí o pai e a mãe olharam, não, né? Vai, agora vai, segue o teu pai. E lá fui eu pro direito. Mas eu sempre quis trabalhar com esporte, desde novo, né? E daí acabou sendo uma consequência. Para jogador eu não sirvo, então vamos preparar para o outro lado, né? Comecei já na federação. Como é que foi esse começo na Federação Catarinense de Basquetebol? A federação eu estava me formando na faculdade, e aí um dia o Luiz Augusto, filho do Oscar, né, meu grande amigo, ele me convidou para fazer estatísticas online do basquetebol. Olha só. Campeonato Brasileiro, tinha lá em Blumenau e Brusque, na época. Legal. Sabe que ele acompanha aqui ao vivo, só aparecia um placarzinho aí a cada... E aí a gente tinha que fazer. Ele, Fábio, eu preciso de alguém que entenda, goste, que saiba, né, marcar estatística e principalmente seja muito honesto, porque não pode falhar, não pode inventar a estatística. Sim. E aí lá fui eu para fazer estatística. Até hoje a gente brinca quando se encontra. Cara, das siglas, era tudo com sigla, caneta azul de um time, vermelha do outro, vai jogando na mesa, vai digitando. Isso é bom a gente deixar claro, que o pessoal fala, estatística, acho que deram um sistema pro Fábio lá, né, com tecladinho, não, né? Sistema era manual, né? Manual na mão, olhando ali, quem pegou o rebote, quem foi, teve tapinha, não teve, vai passando. Olha só, é um grande desafio realmente, né? Imagina, correria. Se hoje com os sistemas eletrônicos online já é difícil, né? Imagina quando era tudo em papel, etc. Era legal, terminava o jogo, era 4, 5 pilhas assim de papel. Ô, Fábio, e a federação, que hoje é administrada por você, figura máxima da federação, ela é um exemplo para o Brasil inteiro, faz uma administração que é elogiada, é reverenciada no basquete de modo geral, né? Ocupar esse lugar, a responsabilidade de estar nesse lugar, qual é o impacto em você de ser essa figura máxima? Olha, quando a gente aceitou o desafio de suceder o Oscar Archer, né, sabia que ia ser um desafio enorme. Mas quando você senta na cadeira, que você vê o tamanho da responsabilidade. Tem muita coisa que o pessoal não enxerga, né? Não sabe o que acontece por trás e tudo que você carrega sendo presidente da federação. É grande assim
não digo fardo, né, mas é pesado você carregar aquilo. Por exemplo, você tem uma parceira gigantesca por trás, que é a Trimania, que dá todo o suporte para a gente poder fazer o basquete, para a gente poder investir do jeito que a gente investe, mas ao mesmo tempo você tem toda aquela responsabilidade. Auditorias abertas o tempo todo um controle de gastos, isso para a gente é ótimo, né, porque deixa tudo bem claro. Mas você tem que saber organizar todo um cronograma de gastos, de investimentos. Hoje a gente tem um lado social da FCB, mas hoje nós somos donos de um centro da pessoa idosa, um centro de convivência e fortalecimento de vínculos com crianças. Então, poxa, você tem muita gente na sua responsabilidade. Não é só o basquete, não é só você fazer acontecer um campeonato. Foram quase 1.300 jogos esse ano da federação pelo estado inteiro, oficiais, sem contar a FESPORT, sem contar outros 3x3 3x, mas jogos de quadra. Então, olha o tamanho da responsabilidade do encargo. É a gente viajando o estado inteiro, o tempo inteiro, sabe? Equipes para lá e para cá, arbitragem toda nossa viajando pelo estado inteiro, né? O tempo fazer funcionar esse relógio, né? Fazer funcionar toda a sistemática do basquete. Isso é muito complexo mesmo. E ao mesmo tempo lidar com o social e depois lidar com pessoas, né? E você está lidando com esporte, o pessoal não quer perder. O pessoal não aceita perder o para o ímpar. Então, o cara coroa, Então, é um desafio o tempo todo. Acho que o maior desafio foi aprender a dizer não primeiro, né? Sabe? E também dizer sim. Os dois lados são difíceis, porque todo mundo quer tudo. Então, você tem que saber dimensionar, trabalhar, entender e lidar com egos, né? Que é o mais difícil, lidar com egos, com variados egos. A gestão de pessoas é o mais difícil. Olha, isso aí que eu tive que aprender nesses 4 anos. Né? Algumas noites sem dormir, algumas noites na sala, Dona Rafaela me dando bronca, e assim vai. Mas, presidente, que o Fábio mencionou agora o trabalho social. Isso, eu ia puxar isso daí, que era a gente falar, né? Como você mencionou, né? Esse número expressivo de jogos que a federação promove, assim, é um calendário sem igual no Brasil. Isso aí por si só já é um grande diferencial na área da gestão esportiva, né? Da modalidade em si. Mas a FCB, perdão, ela tem esse outro grande diferencial, que é o trabalho do lado social, né? Por causa da FCB Social. Então, isso torna a nossa federação única. E é um trabalho que impacta diretamente no dia a dia das pessoas que são atendidas no centro de convivência, que recebem as cestas básicas, atendimento médico, né? Então, tudo as outras entidades também. As outras entidades, né? Então, até para a gente posicionar bem o pessoal que está nos acompanhando, né? Pedir para o presidente falar um pouquinho como é que funciona esse lado social da FCB, a parceria da FCB Social com a Trimania. Assim, quando a gente assumiu a federação, a gente tinha mudado a sistemática dos títulos de capitalização nacionais, né? E o esporte saiu do título. Aí não podia mais entidades esportivas receber o benefício do título de capitalização. A nova lei permitiu que fossem feitas para entidades da assistência social, saúde e educação. Então, a federação, isso já tinha sido um tempinho antes, a gente sabia que ia mudar, então nós fizemos todas as mudanças necessárias no nosso estatuto e fomos para o lado assistencial. Então, viramos uma entidade socioassistencial. Tudo legalizado, tudo registrado, tudo 2 anos antes de eu assumir, a gente já fazia o jurídico. Então, a gente fez toda a mudança estatutária, várias mudanças estatutárias, pedimos aprovação em Brasília, já montamos o Centro-Dia da Pessoa Idosa, começamos a trabalhar e depois recebemos os certificados. O certificado, o SEMAS, que é o municipal, e depois o SEBAS, que é nacional, que inclusive foi renovado agora até 2024, né? Que só com esse certificado que você pode ter o título de capitalização. Então, a gente fez todo esse trabalho e aí nós temos que fazer trabalhos sociais reconhecidos pela entidade que nos dá o certificado, no caso, a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Então, ela que reconhece o nosso trabalho e aí a gente pode ter o sorteio da Trimania, né? Ser a parceira da Trimania nesse caso. Só que o que acontece? Nós temos que ter a prioridade do gasto, tem que ser no social. Então, tudo que a gente recebe da Trimania, nós temos que ter o gasto maior, o investimento, no caso, né? Sempre na área social. E aí, hoje nós temos um Centro-Dia da Pessoa Idosa, que no Córrego Grande, a gente atende 25 idosos diariamente, em situação de vulnerabilidade social. Um trabalho lindo, assim, capitaneado pela Silvia.
E a gente volta e meia tá ali conversando com os idosos, botar uma tabelinha de legal. basquete, brincamos com eles. E O Lebron podia ir, né? Daqui a Lebron pouco tem, dava, né? né? Logo. Mais 2 aninhos, mais 2 aninhos pode ir. Bota a bolinha com a raça, ô Lebron. E- Tá bem, A gente tá bem, também, tá né? bem. Sacanagem, Lebron, desculpa. A gente também, né? A idade tá pesando já. E aí nós temos o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos lá na Vila União. Aí isso já montamos totalmente na nossa gestão. Um alto investimento lá, era uma situação de Foi um grande vulnerabilidade desafio, grande né, lá. o presidente desse Nossa, centro, né? esse aí foi... A gente entrou numa comunidade que era dominada pelo tráfico, a polícia fez toda uma intervenção, todo um estudo, né, e aí fez a intervenção, aí pacificou a região e pediu para que a federação montasse um núcleo lá dentro, justamente na área que eles tinham, que os traficantes dominavam para fazer as festas deles, que era o centro social da vila. E aí nós fomos lá, reformamos o centro inteiro, conversamos muito com a comunidade queria, né? Conversamos até aqueles que fazem parte do tráfico, digamos assim, entenderam que não querem que os filhos estejam envolvidos, né? Então a gente teve um apoio, que bom, tivemos um apoio muito grande da comunidade, trouxemos a Polícia Militar está lá, né? Tem uma sede, tem uma base ali do lado até do nosso centro, mas a gente tem uma relação muito boa com a comunidade da vila. E a gente conseguiu montar o nosso centro-dia. Hoje a gente atende 80 crianças diariamente em situação de vulnerabilidade social, indicadas pelo CRAS da Prefeitura de Florianópolis. Então, 40 em cada turno, café da manhã, lanche e almoço, lanche, pré-janta, todas as crianças, sabe? Então, todos os turnos almoçam, né? As 80 almoçam. A gente ajuda as famílias com cesta básica, a gente dá toda digamos assim, todo um apoio além da escola, né? As crianças são obrigadas a estar estudando e o apoio além da escola é dado pela federação. Então ali a gente tem aulas, oficinas, basquete, óbvio, né? Temos também outros esportes, aí a gente tem de dança, tem oficina de música, oficina de canto, oficina de informática, pintura. Então você vai agregando e tentando inserir cada vez mais essas crianças que não têm tanta oportunidade assim na sociedade. Mostrar para elas que a gente tem jeito, temos um futuro ali na frente. E a aceitação da comunidade foi sensacional, né, Pedro? Sim, a gente só entrou porque a comunidade nos aceitou, né? Fizemos algumas reuniões prévias lá, e a comunidade sempre de braços abertos para nos receber. Eles queriam mesmo, eles disseram, gente, vocês precisam ajudar aqui a comunidade. A gente precisa acabar com esse lado obscuro e trazer trazer uma chance para todo mundo, né? E aí a gente foi lá e que bom que a comunidade nos bem recebeu, que bom que a gente pode hoje realizar esse trabalho dentro da Vila União. Né? E a Vila União em específico, né? Quem é aqui de Florianópolis, agora eu me entreguei totalmente, né? Isso que eu treinei para dar palestra aí sobre inclusão, Florianópolis. Isso aqui é a grande superação, né? Por isso que eu não falo de superação, né? A superação é falar Florianópolis, nascendo na Carlos Corrêa. Mas, enfim, presidente, para quem conhece a história da Vila União, a gente sabe que é uma comunidade que ela foi montada ali. Né? Então, vieram pessoas de várias outras comunidades, ou seja, durante muito tempo, ela era o que a gente chamava de terra de ninguém, né? Porque tinha facções rivais, etc. E quem conhece hoje lá o local, a comunidade, assim, como impactou, né, o centro de convivência na vida daquelas pessoas lá, né, que é realmente uma verdadeira transformação daquele ambiente social, né? Se a gente tem se o basquete transforma, ali a gente pode provar que transforma realmente. Assim, é emocionante você falar. A gente entrar na comunidade como a gente entrou. É óbvio que sendo bem recebido por eles sempre, né? Mas você fazia aquele trabalho, você vê que as crianças estão tendo uma perspectiva, você está dando a chance delas de ter algo maior. Então, para a gente emociona, a gente faz tudo valer a pena, né? Todo aquele desgaste, tudo, porque não é fácil você administrar totalmente particular, né? Isso que a gente ressalta sempre. É totalmente com recurso próprio. Sim. Tá? Então, é tudo Federação Trimania, né, ali. Então, assim, todo mundo é SLT, registrado, tudo certinho, tudo como manda o figurino, né, o script, coisa que a gente teve que aprender também, a entender o lado socioassistencial. Tudo que você imagina que você faz de atividade social não é entendido, sabe? É muito diferente, assim, então a gente teve também que aprender. A gestão completamente diferente, né? O esportivo do social. E você sai de uma área muito competitiva
E você vai para uma área que eles não querem competir, eles só querem receber um carinho, uma atenção, sabe, afeto e ajuda, né, e auxílio. Claro. E você olha o pessoal do esporte, não, eu quero brigar no Paroim para isso. Então é bem... Presidente, nós mencionamos aqui então, né, o IBB, marco no desenvolvimento da modalidade de basquete no Brasil, né, não só para Santa Catarina, né, a realização do jogo da seleção brasileira aqui no nosso estado, mas além dessas vitórias fora de quadra, essas vitórias na parte de gestão da Federação Catarinense, dentro de quadro nós também tivemos resultados expressivos, principalmente nas competições regionais, né, nas categorias de base, vemos aí o retorno das competições regionais, que é sensacional. Seleções. Né? As seleções estaduais, muito legal isso daí, isso é um incentivo extra para os atletas, né, ter a questão da convocação para a seleção. Representar o estado. Né? É muito legal isso daí. E como é que é a avaliação que a federação faz desse ano de 2022, dessas conquistas todas que a gente vislumbrou? O principal fato positivo foi a retomada, né? Vamos ser assim, claros, né? O nosso grande objetivo do ano de 2022 era fazer o basquete acontecer, sem amarras, sem qualquer tipo de problema, e foi isso que a gente tentou aplicar e tentou fazer na sua totalidade, né? Então a gente teve do 12 ao adulto, completo, Master, também o Master até tivemos alguns problemas na realização das finais por causa das chuvas, né, agora, mas então a gente teve o pacote completo da federação, muito jogo, e com isso também vieram os títulos, né, o que deixa a gente mais feliz, né, porque a gente busca também isso para nossa satisfação pessoal de trabalhar e ver reconhecido o seu trabalho no final. Então você vê um basquete feminino Blumenau ganhando o brasileiro 3x3, adulto, cara, é sensacional. Você vê o 23 também ganhando Joinville, ganhando Sub-23, sabe? Vários outros títulos. E agora no Sul Brasileiro de Seleções, a gente ser a seleção catarinense feminina Sub-18 ficar em primeiro lugar na etapa Sul-Sudeste do Brasileiro 18 anos, para a gente foi excepcional, ganhando 2 vezes de São Paulo, que sempre foi a motriz, né, a válvula motriz do basquete feminino no Brasil. Ganhando bem, hein, presidente? E ganhando bem, né, com autoridade, assim, né? Então a gente vê que o caminho está certo e traz a satisfação de você ver o seu trabalho sendo coroado com esses títulos, né? E assim, como a gente disse, não é um trabalho único, né? O trabalho da federação envolve muitas pessoas. Então a gente, quando eu falo, eu tô aqui, a carinha bonita é a minha, né? Não tão bonita assim, mas é que a gente vem aqui na frente. Mais aqui, ali atrás. Passa. Tem tirando o Sergião, que está sempre me auxiliando atrás ali, né, junto com a gente, e também lá na linha de frente, viajando comigo. Como isso a gente fala, né? 4 anos, 3 hérnias e 15 quilos, né? Mas assim, e a gente tem todo o suporte atrás, né? Vai de um Gastão, que é um expert em fazer campeonatos e organizar e viajar. O Gastão, a esposa do Gastão, Ana, quer me matar, né? Porque é viagem ao extremo. Camaroto, que assumiu o encargo, né, de substituir a Doris e o legado da Doris. E tá assim, como eu disse, eu não imaginava o que era você fazer escalas, né? Você fazer escala para 70, 80 jogos no final de semana. Sabe? Você organizar isso, sabe? Então são 7 pessoas envolvidas em cada jogo. É muita coisa. Sim. Sai daqui o carro, quem vai, quem vem, como é que recebe, como é que faz, quem cuida. Então é muita coisa, sabe? Então aí o Lucas arrumando a assessoria de imprensa e narração e transmissão de jogos ali com vocês, o Adriano fazendo infinidade de registros em cima da hora, que o brasileiro assim, né? Temos jogo sábado, para que eu vou registrar na segunda se eu posso esperar até sexta, né? Sim. Então, tem o Adriano que vai fazer. Se o Adriano vai me ajudar. Então, assim, lá vai... Um abraço para o Adriano, sensacional. E aí vai todo mundo, a Mariana no site, a Beatriz ali na frente também fazendo tudo. E aí temos o suporte lá do financeiro, né? Luciano Irlandi, Luiz Augusto ajudando a gente demais ali na prospecção de pagamentos, liberação de pagamentos, organização dos documentos dos clubes, né? Porque também tem que estar tudo redondo para poder receber. Porque não é só a federação ter hoje uma condição boa. É para ela poder ajudar os outros também têm que estar prontos para serem ajudados. Isso muita gente não entende. Eu quero que você me ajude. Tá, mas você está pronto. Seu estatuto está de acordo com a nova legislação, você está tudo quitado na federação, você tem alguma pendência, você tem... Sabe? Então é tudo, porque como a gente é auditado, por dinheiro que sai dali, a gente tem que ser comprovado.
sabe? É tudo Quem contrato recebe e o nota. dinheiro também tem que Também estar tem em que comprar. ordem, porque Porque vai ter que justificar, né? Sim, vai ter que justificar. Então, tudo é muito controlado na federação. Que bom que é assim, né? Como isso a gente fala, no dia que a gente entregar a federação, a gente não tem problema nenhum. Todas as auditorias estão feitas, estão entregues, estão ali. Zeradinha, sensacional. Presidente, com 2022 tão bom, tão bacana, tudo funcionando bem, expectativas para 2023? Olha, o 23 do basquete é continuar nessa crescente, né? A gente tem muito projeto em andamento. Óbvio que, como a gente fala, a nossa gestão foi atacada pela pandemia, né? Foi ceifado ali 1 ano e meio no mínimo, e a retomada está sendo gradual. Então a gente quer que o basquete retome a sua plenitude aqui no estado, né? A gente quer conseguir fazer muito mais do que a gente fez esse ano. A gente, 2019 foram quase 1.300 jogos, e agora em 2022 a gente já conseguiu atingir essa meta novamente. Então para a gente foi um trabalho, olha, foi cansativo mesmo, assim, é desgastante mesmo, um convívio diário ali para você fazer isso acontecer, né? E a gente quer muito mais, a gente quer se organizar para que o basquete continue evoluindo, continue crescendo. E também que seja um movimento de transformação também social. Então a gente não pensa só no basquete de quadra de alto rendimento, a gente pensa em toda a cadeia de basquetebol, né? A gente está começando o mini basquete agora, porque não é mini basquete, eu fui chamada a atenção pela Bruninha Rodrigues de Blumenau, que está sendo a nossa coordenadora. Isso é novidade para vocês, né? Que está assumindo a coordenação do mini basquete. Não é mini basquete, é um mini basquete em Santa Catarina. Ela já faz esse trabalho para a CBB e a gente, obviamente, vem cá, vem querida, vem cá, vamos conversar um pouquinho, vamos. É uma expert nisso, né? E ela está introduzindo o mini basquete aqui no estado, então a gente vai começar a partir do ano que vem com 6 anos de idade jogando. A gente já quer entregar mini atletas com 12 anos para o nosso estadual, né? Que saibam a regra, saibam jogar o basquete. Que tenham e juntar com o IBB, com o Instituto, e novos treinadores também para capacitar essa criançada, e assim vai, né? A bola girando e a gente fazendo acontecer, porque a gente não pode parar, a gente não tem como parar e não tem como se acomodar. Se a gente está buscando a excelência, a gente está cobrando a excelência dos clubes, a gente está sempre melhorando, crescendo, evoluindo e buscando sempre o melhor para o nosso basquetebol. Trabalhando o presente e o longo prazo, né? Lógico. E a longo prazo, como a gente sempre tem um mote isso, né? A nossa gestão, ela a gente quer deixar legados. Não precisa acontecer agora, mas que lá no futuro o basquete continue, mesmo que a gente não esteja, a gente não quer o resultado imediato, a gente quer algo a longo prazo. A gente quer aqui, plantar naquela criança de 5, 6, 7, 8 anos, para que daqui a 10 anos ela esteja lá, 15 anos esteja num adulto, esteja por aí bem. E, cara, por que aconteceu? Porque lá a gente plantou a sementinha, sabe? Eu não me importo de outro colher, me importa ter plantado, né? De deixar esses valores para o basquetebol que ele aconteça no futuro, que a gente não quer o resultado imediato. Obviamente que a gente busca excelência imediata, né? A nossa gestão, mas os resultados a gente quer agora, médio e longo prazo. Sempre tem uma pessoa que é o responsável por desenvolver a paixão no basquete aquele atleta, né? A gente, quando entrevista atleta, pergunta, você fala, tive um treinador quando eu tinha 8 anos de idade, que fazia assim, assim, assado. Ou seja, trabalhar essas pessoas que vão estar nessa posição e mudar a vida desses jovens atletas, aspirantes atletas, né? Fazer essas pessoas se apaixonarem realmente por basquete, que é o que importa, né? Isso que a gente busca muito, né? É justamente a referência. Isso. A referência, eu tenho uma referência quando eu sou jovem, para que ela me guie pro lado bom, né? Pro lado do basquetebol, ou como tu diz, pro lado da luz, né? Da luz. E que a gente tenha grandes referências que nos ensinem, que ensine a criança, né? E que faça ela se apaixonar do jeito que a gente se apaixonou pelo basquetebol. Então é isso que está faltando. Tem poucos, tem grandes que fazem isso, mas são poucos. A gente quer cada vez mais, né? Quer crescer cada vez mais e que mais pessoas façam isso, que mais pessoas peguem as crianças aí, façam as crianças gostar do esporte e que seja o nosso esporte, né? Que seja o basquetebol. Que bom. Presidente, o senhor nos deu agora em primeira mão essa novidade do mini basket. E agora tem 2 perguntas de conversas que ouvimos dos bastidores e quem sabe Vossa Excelência pode confirmar. São 2 bem singelas. A primeira é que vai ter uma ampliação nas ações sociais da FCB. Isso procede? De mais editais, coisas do tipo? Teremos. Teremos ampliação.
Teremos uma ampliação principalmente também nos nossos núcleos sociais. A gente está chegando no sul, né, muito forte, e agora vamos também para o Planalto Serrano, que são as áreas de atuação da Trimania, né? A gente vai para o Planalto Serrano também, então agora já no início de 2023 nós temos a Grande Florianópolis, estamos começando Tubarão, Criciúma, Içara, Araranguá, subindo a serra, indo para Lages, indo para São Joaquim. Então fazendo isso é basquete na essência, é o basquete social mesmo. É aquilo que a gente sempre quis fazer, é uma ação social dentro do basquetebol. Então, sabe, o socioassistencialismo através do basquetebol. Então, é isso que a gente quer, né? O nosso mote ali. E aí vamos ampliar editais, vamos vamos construir mais uma casa. Pelo amor de Deus, eu não aguento. Aí não dá. Aí pesa, né? Aí pesa. Assim, brincadeiras à parte. Primeiro que também o nosso dinheiro é finito, né? Sim. A gente tem uma grande parceria, mas também a gente tem que ser bem administrado. Tem que ser muito bem administrado, essa é. E a gente, como a gente fala, a gente tem que ter muito resguardo, tem que estar muito bem para poder encarar um novo desafio, né? Então a gente tem que sempre ter esse planejamento estratégico para saber até onde a gente pode chegar. Legal. Presidente, e a segunda é que conversaram aí que seleção volta de novo ano que vem para Santa Catarina. Procede? Fofoca. Absurdo, quer entregar. Tá, mas deixa eu ver aqui no calendário. Fake news. Nós ganhamos o calendário da FCB, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, né, Marcelão? De verdade. Né, quem sabe, março. Vamos falar de presente. Fevereiro, 23 e 26. Olha aí. Tem que falar 30 de fevereiro. Fevereiro? 23 e 26 de fevereiro é a perna, né? Que legal. Tem jogos contra os Estados Unidos e contra Porto Rico. Você ouviu primeiro aqui? Não, a gente pediu, não tá certo. Não tem. Mas foi pedido. Foi solicitado, tudo. Nosso grande problema, na verdade, em Santa Catarina hoje, para você ter esses grandes eventos, a Tirante de Jaraguá, que é fenomenal, né? A estrutura deles maravilhosa, o que eles fizeram, o exemplo que eles deram pra gente. Mas o nosso grande problema hoje é quadra. Por incrível que pareça, quadra. A gente não tem em Santa Catarina uma quadra que possa receber um jogo desse nível. Olha só. Tem grandes arenas, mas não com quadras em condições de receber um evento padrão internacional. Talvez Joinville. Carl-Hansen. Sabe? Mas a maior parte das nossas quadras não recebem um jogo desse hoje. Sim. A gente trouxe, no primeiro jogo, a gente trouxe a quadra da Olimpíada, né? Que estava guardada lá no Rio de Janeiro. Guardada é um modo singelo de falar, né? Gentil, educado. E agora a gente não consegue por causa da mudança de governo. Tá. Porque eles assinam um contrato agora para entregar uma quadra em fevereiro, por mais que a gente seja o contrato, trazer tudo, mas não se sabe, não se tem uma garantia de que vai ocorrer. Perfeito. Não se sabe se o novo governo vai cancelar tudo, como é que funciona, né? E aí a CBB está receosa de, faça um jogo, e a quadra, se não vier, se não tiver essa liberação. Nós não temos uma quadra móvel dessa para trazer. Sabe, existem 3 quadras olímpicas ainda aqui disponíveis no Brasil, né? Só que as 3 são inacessíveis. Essa é mais acessível, mas ela não está num estado muito bom, né? E as outras 2, a gente nem sabe o estado que se encontram, mas elas estão totalmente guardadas, nunca foram usadas. Que pena. Que pena. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a nossa dificuldade é essa. E você está falando uma quadra, essa quadra específica que é móvel, beira 1 milhão, né? Então é complicado. O valor da quadra, tem mais valor da instalação, do frete, da volta, da desmontagem. Dá uns 2 meses de salário nosso, né? Quase isso aí. Então você tem essa dificuldade. Sem o PPR, né, Marcelo? Sem o Então a gente está buscando fazer toda essa... Se a gente acha um local que tem uma quadra dessa disponível, a gente fecha o jogo amanhã. Que legal. Então, porque Santa Catarina... Uma coisa que a gente pode falar, tem know-how know-how e tem moral com a CBB, Total. Porque todos os eventos que trouxeram para aqui, inclusive durante a pandemia, né, quando muitos estados estavam fechados, Santa Catarina mostrou que tinha know-how e para fazer o evento com segurança para todo mundo. Quando ninguém quis, a gente foi lá, vem aqui, traz aqui. O basquete não pode parar, o basquete tem que acontecer esse ano. Lá em 2020, ninguém, em 2019, né, não, 20 principalmente, 2019 não tinha nada. Em 2020... quando ninguém queria fazer, a gente traz aqui que a gente garante. Todos os protocolos seguidos, toda a pressão, tudo que aconteceu. E olha, foi pressão, hein?
ligação de todo mundo e eu mesmo tentando fazer o basquete de base lá, que eu fui xingado e ofendido por mães e pais, que eu fui chamado de tudo, sabe? Mas é curioso que depois elogiaram, né? Hã? Depois elogiaram. Mas... Não na mesma intensidade. Não na mesma intensidade. O máximo que tu ganha depois é um valeu. Sabe? Então, assim, quando ninguém queria fazer, a gente peitou e fez, né? Venham o que a gente faz. Então, vocês estavam lá, né? Começando, né? A história de vocês, muito bem tratados pelo pessoal do CBB, né? Sim, muito. Beijo. E a gente... Eu não vou mandar beijo. Tudo bem. Não, é brincadeira, claro. E assim, então a gente mostrou que tem expertise em fazer eventos. Sim, total. E coroado com a eliminatória da Copa do Mundo, né? Essa vinda da seleção aí foi, olha, foi viagem para Jaraguá. Mas o resultado foi maravilhoso. Eu digo dois para-brisas quebrados. Sério? Caramba. Mas na estrada? Sim. Na estrada. Eita. Mas vamos mostrar os presentes, ó. Vamos mostrar, né? O Papai Noel da Federação passou aqui já. Viu? Ainda bem que eu escovei o dente o ano inteiro, que eu ganhei coisa. Aí, ó. Temos o glorioso calendário. Temos aqui o livro de anotações, né, Marcelo? Vai virar o diário 2023 do Clube do Basquete Podcast. De acompanhar tudo, ó, sensacional. A caneta, multifunção, né, presidente? Função. Essa aqui, ó. Coloca aqui, apoia o celular aí. Olha só. Pronto. Já pode fazer a leitura. Sensacional, né? Top das galáxias. Já vamos utilizar. E também, né, Marcelo, que é glorioso. Temos a bolinha anti-estresse. Se não resolver o estresse aqui, o cara toma uma cervejinha no... Guaraná. Um Guaraná aqui no copo. Personalizado, FCB. Também, pra caramba. Sensacional. Presidente, obrigado, presidente. Muito obrigado mesmo. E aqui tem até o... Sensacionais. Essa aqui é diferenciada. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Tem o abridor do Guaraná. Poxa! O difícil é achar um Guaraná em garrafa de vidro, né? Mas a gente vai arruma, atrás, não tem problema. Achar tem uns 600 aí também. Tem de 600, sempre 600. Parece Guaraná. E nós temos a caneca do Basquete Transforma SC, né? Também, muito bom gosto. Então, parabéns aí para os artistas, para a equipe. Muito bom gosto. Parabéns. A caneca é sensacional. Bom demais. Essa é sua, presidente. Essa é minha, né? Muito obrigado. Mesmo que não fosse, já estava aqui. Bom demais. Presidente, muito obrigado por mais uma vez estar conosco, fazendo uma resenha, falando sobre o trabalho da federação, falando sobre a sua história no basquete também, que é muito bacana. Gloriosa, né? Você viu? Muito legal, né? Muito legal. Lembrando que o presidente Fábio, né, avança à frente de todos os outros pessoas que já participaram no momento do Clube do Basquete Podcast, porque agora ele já tem participação via Zoom, participação no estúdio, agora participação na NSC. Sem esquecer dessa linda camiseta. Gostou, presidente? Bonita, né? Bonita demais, né? Parafraseando vocês, simplesmente sensacional. Bom demais. Eu que agradeço mesmo a oportunidade para a gente bater um papo sobre o basquete, bater um papo sobre... A gente falou passado, presente e futuro, né? Então, muito bom você ter essa resenha, essa boa conversa do basquetebol, principalmente podendo falar para todo mundo que gosta do basquetebol, tudo que a gente fez, né, nesses 4 anos, uma ideia rápida de tudo que fizemos e, quiçá, possamos fazer lá na frente mais ainda. Que bom, que bom. A gente conta com a sua presença, com certeza. E lembrando que o Basquete Transforma SC, o podcast Basquete Transforma, ele é no ge.globo/Basquete Transforma SC, tudo junto, para o pessoal acompanhar todos os episódios, toda a resenha. Qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, né? Sabe como é que são os seus hábitos aí, mas está lá à disposição. Sempre tem conteúdo sobre basquete, o melhor esporte do mundo. De fato, de fato. Em relação a isso, não há dúvida. Né? Não. Mas então, a todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação. Valeu!